A senhora Luísa, de 80 anos, sentia muita falta do seu neto desta vez. Quando Ítalo veio visitá-la, ela expressou tristeza por ele ter estado ausente por um mês inteiro. Ítalo, contrariado, sorriu e ofereceu à avó a oportunidade de se mudar com ele, para que ela pudesse ter um quarto separado em uma clínica nas proximidades, onde moravam vizinhos da mesma idade. A senhora Luísa não queria deixar a sua cidade natal, onde havia passado toda a sua vida, mas Ítalo repreendeu a avó, alegando que ela estava se comportando como uma criança e não apreciava seus cuidados. No entanto, a senhora Luísa entendia perfeitamente que ele só queria vender a casa que seu bisavô havia construído ao longo de vários anos. A idosa já havia ouvido propostas semelhantes, mas sempre as recusava. Ítalo havia dito várias vezes que investiria o dinheiro em negócios lucrativos, e isso também seria benéfico para a avó. No entanto, agora a senhora Luísa percebeu que estava cansada demais para resistir, e seu neto era o único membro da família que restava na terra. Por isso, para a surpresa de Ítalo, ela concordou condicionalmente em se mudar no dia seguinte. Ítalo rapidamente juntou todas as suas coisas e se mudou para a cidade. A casa foi colocada à venda e logo encontraram interessados em comprá-la. Nos primeiros meses, tudo correu bem. Mas então a senhora Luísa percebeu que havia cometido um erro. Ítalo e sua esposa brigavam regularmente. Carlota estava constantemente insatisfeita com algo, mas acima de tudo, sentia-se incomodada com a presença da senhora Luísa, e nem mesmo tentava esconder isso. Ítalo tentava acalmar sua esposa, mas ela agia de maneira cada vez mais grosseira. A avó tentava não sair do quarto para não ser vista pela esposa de seu neto. As bisnetas também mal se comunicavam com a avó, mas isso era compreensível, pois as meninas eram adolescentes e a senhora Luísa e elas quase não tinham nada para conversar. A idosa vivia como se estivesse no inferno, e não havia volta. Ela estava muito chateada, mas a última coisa que ela queria era trazer discórdia para a família de seu neto. Se ela soubesse antes que Carlota reagiria dessa maneira à sua presença, nunca teria deixado sua casa. A senhora Luísa tinha vivido em sua casa a vida toda com seu amado marido, Sebastião, e 9 anos atrás ele faleceu. No começo, ela conseguia lidar com as tarefas domésticas, mas ao longo dos anos, ficou cada vez mais difícil para ela. Os pais de Ítalo morreram muitos anos atrás, quando ele tinha apenas 15 anos. Eles tentaram dar calor e amor ao neto, mas não conseguiram substituir seus pais. Após o exército, Ítalo foi para a cidade, casou-se e passou a visitar seus avós muito raramente, alegando estar ocupado com o trabalho. O neto nem encontrou tempo para se despedir do avô enquanto ele estava morrendo, e também não compareceu ao funeral, pois estava em uma viagem de negócios. Há um ano, ele começou a visitar a senhora Luísa com mais frequência e todas as vezes oferecia para que ela se mudasse para morar com ele e sua família. Inicialmente, Ítalo não escondia o fato de que precisava de dinheiro e não havia mais nada para vender além da casa de sua avó. Ele até prometeu cuidar dos túmulos de seus pais. No entanto, agora a senhora Luísa entendeu que eram apenas palavras e que ele não faria nada. Ele também tirava sua atenção, explicando que ela não precisava pagar por nada. A senhora Luísa ficou triste e calada, mas parecia que Ítalo não percebia o que estava acontecendo com sua avó. Passou-se um ano, e todos os dias a senhora Luísa pedia ao seu falecido marido que a levasse para o seu lado, para que não sofresse mais neste mundo. No entanto, a idosa não fazia ideia do que lhe esperava, pois acreditava que não poderia ficar pior. Um dia,
Ítalo disse a ela que a mãe de Carlota havia ficado muito doente e estava difícil para sua esposa se dividir entre a família e a mãe. Então, eles decidiram levar a mãe para o apartamento deles. Porém, como não havia espaço suficiente no apartamento para todos, a avó foi enviada para um lar de idosos temporariamente. A senhora Luísa não conseguiu encontrar nada para dizer. Ela estava tão chocada com o que tinha ouvido. Enquanto isso, Ítalo a convencia de que era apenas temporário e que assim que a mãe de Carlota melhorasse, certamente trariam sua querida avó de volta. A senhora Luísa disse tristemente que provavelmente eles também deveriam ter mandado Ítalo para o orfanato muitos anos atrás e viver sem obrigações. O neto não teve tempo de responder porque Carlota olhou para dentro do quarto e disse que sua mãe estaria ali em 1 hora e precisava ser acomodada em algum lugar. Ítalo se levantou abruptamente e começou a colocar as coisas de sua avó na mala silenciosamente. Eles foram até o lar de idosos e ele a deixou no portão, indo embora imediatamente. Uma jovem mulher saiu para encontrar a senhora Luísa. Ao ver as lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas, disse suavemente para não ficar triste que tudo ficaria bem com ela. Durante a primeira semana, a idosa observou as novas condições dos moradores, ouvindo suas histórias e notando tristemente como eram parecidos com ela. No entanto, apesar disso, ela sentia muita vergonha de estar ali e se tornava cada vez mais reclusa. Muitas vezes, ela via parentes saudáveis e bem-sucedidos chegando em carros caros, trazendo seus familiares idosos para lá, e sentia uma dor no coração que não desaparecia. Um dia, ela estava sentada do lado de fora em seu banco favorito, debaixo de uma árvore, com as folhas de outono agradavelmente sobre seus pés. De repente, a mesma jovem mulher que a cumprimentou no dia de sua chegada se aproximou dela e perguntou por que ela estava ali e por que não ia almoçar. Ela mencionou que havia uma sopa de frango maravilhosa. A senhora Luísa sorriu de volta e disse que não estava com fome. Giovanna saiu e, 15 minutos depois, voltou com o almoço em uma mesa móvel. Havia 2 tigelas de sopa quente e aromática, acompanhadas de pão fresco e crocante. Tudo estava tão apetitoso que a senhora Luísa não resistiu. Depois da sopa, a jovem mulher trouxe chá quente em uma garrafa térmica e biscoitos. Eles ficaram lá por cerca de 1 hora, até que o chá acabou. A senhora Luísa agradeceu a Giovanna pelo delicioso almoço, e ela respondeu, de nada. Eu tenho observado você há muito tempo, desde o primeiro dia. Por favor, se recompõe e comece a viver, porque sua vida não acabou. Há aspectos positivos e muito mais. Por exemplo, eu cresci em um orfanato e vim trabalhar aqui. Sabe por quê? A senhora Luísa balançou a cabeça negativamente. Giovanna continuou, porque sou amada aqui, e você também será amada. Há muitas pessoas boas aqui, e você sofre por aqueles que te traíram. Eles não merecem mais do que uma lágrima sua. Eu acredito que você tem uma vida maravilhosa por trás de você e muitas coisas boas para lembrar. Eu não tenho isso, mas não fico desanimada. Eu encontrei uma maneira de viver minha vida para o benefício dos outros. É minha escolha, e tenho certeza de que vou trabalhar aqui pelo resto da minha vida, e vocês são todos minha grande família. A senhora Luísa perguntou, você não vai se casar? Giovanna respondeu, você acha que eu vou me casar? Eu não tenho educação, não sou bonita, não vou a clubes e não me visto bem. E, em geral, raramente saio deste lugar. Então, há poucas chances de eu encontrar um homem legal. Eu quase não tenho amigos, e meus pais eram alcoólatras.
Parece que você foi traída no final da vida, e eu fui no começo. Somos amigas de infortúnio de alguma forma. As duas mulheres ficaram em silêncio por um tempo, olhando para o horizonte e pensando cada uma por si. Então, Giovanna levantou-se, sorriu e desejou um bom dia para a senhora Luísa, partindo em seguida. 3 anos se passaram, e a senhora Luísa se acostumou com sua nova vida. Acima de tudo, ela gostava do tempo em que Giovanna vinha visitá-la, elas liam livros e discutiam as últimas notícias. Além disso, ela também encontrou amigos entre os mesmos idosos abandonados, e a vida deixou de parecer sem alegria para ela. Um dia, alguém que ela não tinha visto todos esses anos inesperadamente foi visitá-la. A senhora Luísa percebeu que seu neto estava mais bem alimentado e bem cuidado. Quando ele perguntou como ela estava se sentindo, a senhora Luísa respondeu de forma brusca que ela não ia morrer e que não tinha mais nada para vender. Portanto, ele não deveria desperdiçar seu precioso tempo com ela. Ítalo franzia a testa e explicou que tinha vindo simplesmente visitar sua avó e contar como eles estavam vivendo. Ele começou a contar que sua bisneta estava casada, a mãe de Carlota ainda não tinha se recuperado e estava morando com eles. "E por que você está me contando tudo isso?" a velha perguntou, interrompendo o calmante. "Eu não tenho mais netos e bisnetos, então entre no seu carro novo e não venha mais aqui. Você não é bem-vindo aqui." A velha se levantou e foi silenciosamente para seu quarto. "Espere, vovó!" Ítalo gritou atrás dela e entregou-lhe os papéis. Era uma ligação telefônica. Queriam entrar em contato com ela, e ele não sabia quem era, mas o número era da Alemanha. "Nós temos parentes lá", disse ele. A mulher pegou o papel e, sem responder, afastou-se. Ela estava extremamente machucada e, ao mesmo tempo, sentia repulsa por estar perto de seu neto. Na manhã seguinte, ela ligou para o número deixado por Ítalo. Então, tudo foi muito inesperado para todos, inclusive para a senhora Luísa. Descobriu-se que ela tinha herdado uma casa e uma quantia considerável na Alemanha. Sua mãe tinha um irmão mais novo que havia se mudado para a Alemanha há muito tempo e vivia lá a vida toda. Durante sua vida, ele não teve uma família, portanto, toda a sua herança foi para sua sobrinha, como único membro da família. A idosa recebeu a riqueza de uma maneira bastante peculiar. Ela deu metade do dinheiro para Giovanna, para que a jovem pudesse comprar uma casa e ir para a faculdade. Ela guardou um pouco mais de dinheiro para si mesma e doou o restante ao seu amado lar de idosos, onde encontrou amor e paz. Logo, outra surpresa esperava a família inteira de seu neto. Eles vieram visitar sua querida avó e levá-la para casa. De alguma forma, eles descobriram sobre a herança e fizeram um belo espetáculo. Como que por mágica, a mãe de Carlota se recuperou. E então, o amoroso neto sugeriu que a avó arrumasse suas coisas imediatamente e fosse para casa com sua família. No entanto, a senhora Luísa recusou e disse que encontraria sua morte ali. A senhora Luísa viveu mais 2 anos felizes, sem ser incomodada por seus parentes, e a velha senhora acompanhou os progressos de Giovanna, sua única pessoa querida. A jovem contou sobre a faculdade que estava frequentando e o apartamento que comprou. Também falava sobre o fato de seu vizinho começar a mostrar interesse por ela, e ela gostava muito dele. 1 ano depois, Giovanna chegou radiante para contar à senhora Luísa que estava se casando, e a idosa chorou de felicidade junto com ela. 1 ano depois, a senhora Luísa partiu. Ela faleceu tranquilamente enquanto dormia, com um sorriso nos lábios.
Giovanna estava feliz por ter feito tudo certo, como a senhora Luísa pediu. Naquele mesmo dia, Giovanna enviou a Ítalo um grande envelope. Quando o homem recebeu, ele abriu e leu a carta em voz alta: Querido neto, se você está lendo esta carta, significa que eu já estou perto do seu avô. Eu dividi a herança enquanto ainda estava viva e pensei em você, claro, não te esqueci. Há outro envelope dentro e seu destino está nele. Adeus. Ítalo ansiosamente retirou o segundo envelope e, ao abri-lo, ficou simplesmente furioso. Havia apenas uma nota, escrita com uma caneta preta, que dizia: tenha consciência. E assim chegamos ao fim dos relatos das vozes do Reddit. Espero que tenham gostado e se identificado com as histórias compartilhadas. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhá-lo com seus amigos. E se quiser assistir mais conteúdo interessante, basta clicar no vídeo que está aparecendo agora. Obrigado por assistir e nos vemos em breve com mais histórias das vozes do Reddit.